Boa tarde, gente boa, Globo Esporte chegando e eu tenho que começar com o assunto do dia. Quartas de final da Libertadores, Maraca lotado, Flamengo em casa, claramente prejudicado pelo árbitro colombiano Andrés Rojas. Foi muito influenciado pela arbitragem, hoje atrapalhou a gente. Escandaloso, é vergonhoso. Acredito que foi uma arbitragem bem abaixo do que a gente está acostumado para a Libertadores. O que eu espero é que esse árbitro não apite a Libertadores daqui para frente. Bom, a maior reclamação é pela expulsão do Plata. Dá só uma olhada. Plata tocou na bola, o cara do Estudiantes chutou o pé dele e o juizão deu amarelo pro Plata. Como ele já tinha amarelo, foi expulso. E aí o Estudiantes diminuiu 2-1. Tudo tinha começado perfeitinho, né? Um cheiro de goleada. Conta pra gente, Carlos Gil. A verdade é que ele conhece o caminho do gol e por isso abre o sorriso de quem pela 26ª vez marcou na Libertadores. O gol logo aos 15 segundos deixa Pedro a apenas 5 de igualar Gabigol como o brasileiro que mais balançou as redes no torneio. E deixou o torcedor rubro-negro confiante de viver uma noite de Copa assim. Mas uma versão light dessas noites tão especiais. Até porque o Saul quase ampliou. E na sequência, completando o cruzamento de Ayrton Lucas, um lindo chute de Varela para fazer 2-0. Esses primeiros 10 minutos arrasadores sugeriam um caminho bem pavimentado até as semifinais. Mas não foi o que aconteceu no restante do jogo. E ficou a sensação de que a vantagem construída poderia ter sido bem maior. Um primeiro tempo enfileirando oportunidades desperdiçadas. A mais clara com Pedro, outra vez. Passe de Arrascaeta, drible seco do camisa 9 e a defesa salvadora de Muslera, goleiro uruguaio de Copa do Mundo, que mereceu o cumprimento do atacante brasileiro por ter salvado a equipe argentina. Mas também teve esse lance do Samuel Lino. E esse do Plata, que tentou cavar e a bola subiu demais. No segundo tempo, o Flamengo foi menos incisivo. Começou dominando, criou algumas chances. Muslera até que trabalhou, mas nenhuma grande defesa como aquela da primeira etapa. Criamos também chance para fazer o 3-0 no segundo tempo. Infelizmente, por uma catástrofe do árbitro, aconteceu o que aconteceu. Mais do que qualquer gol perdido ou perda de volume de jogo, a atuação do colombiano Andrés Rojas foi a reclamação unânime do lado do Flamengo. Foi muito influenciado pela arbitragem, mas fazer o quê? O árbitro tem que ser revisado porque hoje atrapalhou a gente. Com certeza hoje a gente viu uma má vontade em vários lances que ele poderia ter punido com o cartão a equipe deles e nos momentos que de dúvida, ele nem teve essa dúvida em relação a gente. Além de cartões amarelos a mais para um lado e de menos para o outro, a indignação rubro-negra foi maior nesse lance. Plata recebeu um segundo amarelo, acabou expulso, por uma falta que teria sofrido e não cometido em disputa com Facundo Rodrigues. Revoltado, o atacante demorou a deixar o campo. Pediu para o árbitro ir ao VAR. Mas pelo protocolo, o juiz só pode ser chamado para lances de expulsão direta, não de segundo cartão amarelo, que foi o caso do Plata. Acho que é escandaloso, é vergonhoso. Na maior competição da América do Sul, nós continuarmos a assistir a coisas destas. A expulsão a 10 minutos do fim animou não só a torcida argentina. O Estudiantes foi para cima. Rossi ainda defendeu o chute, a cabeçada, mas na terceira tentativa de Carrillo saiu o gol. Já nos acréscimos, definindo o placar. O que eu espero é que esse árbitro não apite a Libertadores daqui para frente e futuramente. Nossos jogos, Deus o livre. O Flamengo vai enviar à Conmebol um protesto formal contra a arbitragem da partida de ontem. Na semana que vem, o time joga por um empate para avançar na Libertadores.
Destrinchando ainda mais o jogo, a Conmebol já divulgou os áudios da cabine do VAR, reconheceu o erro do árbitro na expulsão do Plata. A Conmebol também destacou que o árbitro de vídeo agiu certo ao não chamar Andrés Rojas para revisar esse lance, justamente por se tratar de um cartão amarelo, como disse o Carlos Gil na reportagem, né? Agora, será que a Conmebol pode anular a suspensão do Plata para o próximo jogo? Já aconteceu 2 vezes na história. O Flamengo já avisou que vai pedir a Conmebol, inclusive, para rever essa punição. Nessa mesma nota, o Flamengo reclama que no gol do Estudiantes a bola teria batido no braço do Roman Gomes. Mas tem uma câmera, que você vai ver agora, que fica bem evidente que a bola, na verdade, bateu nas costas do jogador do Estudiantes. Essa reclamação aí, essa não dá. Quer ver de novo? Ó. Bate nas costas. E vamos então falar de futebol. O Vene já trouxe uma informação aí bem legal do torcedor do Flamengo, que a Conmebol já anunciou que o Plata está disposto. Não, a Conmebol não anunciou, não. É apuração. Eles ainda não anunciaram. Ah, é drone seu? É. Então, drone de Vene Casagrande. Não é oficial ainda não. Não é oficial, mas o Vene já apurou, drone dele, que o Plata já está disponível aí para o próximo jogo contra os Estudiantes. O Plata que levou o vermelho. E essa foi a grande polêmica, da arbitragem do jogo de ontem, que tiveram outras também. Olha aí, vamos falar um pouco de futebol. O Flamengo venceu o Estudiantes 2-1. Esse jogo de quartas de final da Libertadores, o Maracanã estava lotado, 70 mil pessoas por lá, um jogo com polêmicas que a gente já debateu aqui durante meia hora desse programa. A Alcilene Brito estava lá, acompanhou a partida e na volta a gente vai debater sobre campo e bola. Rodrigo. Foram exatamente 15 segundos para o Flamengo mostrar para que veio. Pedro é quem ganha disputa de bola, aciona a Plata, que invade a área e devolve para o camisa 9 girar bonito e abrir o placar no Maracanã. Pedro se tornou o terceiro maior artilheiro brasileiro na história da Conmebol Libertadores. Uma noite que começou sendo mágica e acompanhada de perto por mais de 71 mil pessoas que estiveram no Maracanã. Recorde de público no estádio em jogos entre clubes após a reforma para a Copa do Mundo. Inspirado, o time não demorou para fazer o segundo. Ayrton Lucas faz o cruzamento e Varela faz um belo voleio e amplia para o Flamengo. Pedro quase chega ao terceiro. Ele faz tudo perfeito, dribla a marcação dentro da área e finaliza cara a cara com o goleiro, que faz um milagre. Samuel Lino também pega de primeira, finaliza com perigo. Um primeiro tempo avassalador dos donos da casa. Na segunda etapa, o Samuel Lino tem uma ótima chance e por pouco não marca. Mas então, o rubro-negro não consegue ser dominante e a arbitragem é quem ganha destaque. Primeiro com um pênalti em cima de Samuel Lino. E depois com o lance mais contestável da partida. Plata recebe o segundo cartão amarelo em disputa com Facundo Rodrigues e é expulso. Jogadores ficam revoltados com a decisão e o jogador se recusa a sair. O Plata não faz falta em hora nenhuma. Ele projeta o pé na bola para poder jogar e o jogador do Estudiantes chuta ele. O que é isso? Dentro da área, pênalti. Ele chutou o Plata. Não foi o Plata que chutou ele. A gente viu que hoje o critério para o Flamengo não tinha, para o Estudiante tinha. Então acho que enaltecer nosso time, fizemos um bom jogo. E como o Felipe falou ali, nós vamos lá para poder jogar como Flamengo e para poder sair lá classificado. Com um a mais, o Estudiantes, após cobrança de escanteio, Benedetti cruza a bola, sobra para Carrilho, que emenda a finalização dentro da área. O time argentino consegue diminuir. Nós ganhamos de pouco, teoricamente, do Inter agora e falavam que ia ser extremamente complicado lá e óbvio que foi um jogo difícil, mas a gente conseguiu estar muito concentrado em fazer o que a gente vem fazendo e construir o resultado fora de casa também. A gente não é um time que vai mudar a maneira de jogar, óbvio que a gente vai, o Felipe principalmente vai olhar esse jogo e vai ver onde a gente pode ajeitar algumas coisas que a gente acabou sofrendo, mas a gente não vai mudar a nossa característica, a gente vai lá para ganhar o jogo, para buscar a classificação, que essa é a identidade do nosso time. E contra o Inter deu muito certo, a gente conseguiu fazer nosso jogo, conseguiu vencer o jogo. O mais importante de lá é sair com a classificação. O Flamengo terá a vantagem do empate no jogo de volta na Argentina na semana que vem. Mas sai do Maracanã com um gosto de frustração e de revolta pela arbitragem. Acho que é escandaloso, é vergonhoso. Na maior competição da América do Sul, nós continuarmos a assistir a coisas destas. Peço atenção a eles, à Conmebol, para o jogo da segunda mão. Para o jogo da segunda mão,
porque isto não se pode repetir. Isto não se pode repetir e é importante alguém vir aqui falar. Apetecia-me dizer outras coisas, mas vou ficar com o escândalo, que foi um escândalo que se passou ali dentro, tá? O clube pretende tomar medidas pelo que aconteceu no jogo. E agora precisa ir com tudo para voltar com a vaga para a semifinal. Muito bem, para quem perdeu o início do nosso programa, depois vai lá no YouTube, o programa fica lá, a gente ficou meia hora debatendo todas essas polêmicas de arbitragem. Teve nossa brincadeira natural, porque a gente sempre brinca aqui. E depois entramos, obviamente, no papo sério, que foi um absurdo o que aconteceu no Maracanã. Já entramos com toda essa conversa por aqui. Agora vamos falar um pouquinho de futebol, Vene Casagrande. O que aconteceu com o Flamengo? E a gente falando do campo e bola mesmo, do placar, não pensando no gol que tomou e tudo mais. As oportunidades do Flamengo, o Flamengo avassalador nos primeiros minutos. Você gostou do Flamengo? O que você retocaria? Vamos lá, Fernandinho. Eu gostei do Flamengo, óbvio que não tem como a gente comentar o que foi o jogo sem pensar na arbitragem, mas a gente já debateu muito sobre a arbitragem. A gente sabe que o placar acabou sendo condicionado por conta da atuação da arbitragem. Dito isso, minha única crítica ao Flamengo, eu acho que o Flamengo fez uma boa partida ontem, tanto é que criou oportunidades. No primeiro tempo poderia ter feito 4, 5 gols sem nenhum exagero, mas eu acho que foi mais displicência dos jogadores, foi um pouco de soberba. Inclusive no lance do Pedro, no primeiro tempo, que ele finalizou muito mal, ele poderia ter finalizado melhor. No outro lance ele tentou dar de letra. O Gonzalo Plata, em uma finalização, tentou dar uma cavadinha que poderia ter finalizado, entre aspas, de uma maneira normal, ter botado a bola na rede. Então eu acho que foi um pouco de soberba e displicência dos jogadores do Flamengo. Eu acho que teve um pouquinho disso sim, mas ainda assim continuo achando o Flamengo favorito. Claro, sempre dependendo da arbitragem lá na Argentina, que a gente sabe que vai ser um jogo extremamente difícil, mas eu acho que o Flamengo tem totais condições de vencer lá na Argentina, mas no jogo de ontem eu acho que foi uma boa partida do Flamengo. O plano de jogo do Felipe Luiz deu certo. O Flamengo foi muito superior à equipe do Estudiantes. E é por conta disso, mesmo com uma arbitragem extremamente perigosa para o Flamengo, prejudicando demais. Cheia de lambanças. O Flamengo conseguiu um placar que eu acho, na minha concepção, um bom placar. Poderia ter feito mais gols de diferença? Poderia ter sido pelo menos um 2-0? Poderia, mas conseguiu a vitória. Independentemente disso, acho que para o jogo da volta o Flamengo continua sendo favorito. Destaques do Flamengo, Lucas Pedrosa? Primeiro, o Pedro. Eu acho que o gol que ele faz ali é um gol de um cara que é muito diferente. Tudo bem que foi um gol rápido, mas ele também... Ele disputa a bola, perde a bola e briga pela bola para poder pegar. E aí o Plata consegue fazer assistência, mas aquele giro ali é só de quem é um cara de muito alto nível. Gira em cima do marcador com uma perna e finaliza com a outra. Acho que ele foi um grande destaque. O Varela, eu tenho que dar a César o que é de César. Para mim, o Varela deve ter sido um dos melhores em campo, se não for o melhor. Porque a gente até comentou ontem aqui, né? Na minha humilde visão, você olha a escalação do Flamengo, os elos menos fortes, eu não vou nem falar mais fracos, os elos menos fortes são Ayrton Lucas e Varela, em relação ao nível do time. Falamos isso ontem. Exato. Aqui, né? E aí você pega o segundo gol, a bola começa lá no Rossi, passa pelo Varela, termina no Ayrton Lucas e o Ayrton Lucas fazendo o cruzamento pro próprio Varela, sozinho dentro da área, conseguiu fazer o gol. Então acho que tem que destacar, dar moral para esses dois laterais, que eu dei uma cornetadinha aqui de leve ontem, mas eles me responderam muito bem. Então eu acho que são dois jogadores que jogaram muito bem a partida de ontem. De forma geral, o primeiro tempo do Flamengo para mim foi de almanaque mesmo, do jeito que o Flamengo sabe fazer. Marcação alta, sufocando, sem deixar o Estudiantes jogar, sem deixar o Estudiantes sequer criar oportunidades. Foi assim o primeiro tempo do Flamengo. Perdeu um gol com o Pedro, deu mole no momento ali, se eu não me engano, foi aos 19 minutos, que poderia ter sido 3-0. Teve o lance do próprio Plata, que ele cava e ele perde também, poderia ter sido 4-0. Teve o pênalti do Samuel Lino, que na minha visão foi pênalti, com todo respeito a todo mundo. Mas no segundo tempo, eu vou ser sincero, a arbitragem interfere, mas o Flamengo também baixa o ritmo. O Flamengo, além de ter perdido oportunidades no primeiro tempo, eu acho que o Flamengo senta um pouquinho no resultado, senta talvez na facilidade com que o jogo se desenhou, pelo próprio Flamengo ter feito isso. Eu acho que no segundo tempo, apesar da arbitragem, tirando a arbitragem, o que é muito difícil da análise, o Flamengo não jogou o que a gente espera. Porque é muito difícil manter também aquilo que foi feito no primeiro tempo. Mas eu acho que no segundo tempo, pela superioridade do Flamengo e pelo banco que o Flamengo tem, o Flamengo tinha que ter feito um jogo um pouco melhor. De resto, tá tudo aberto, mas mesmo na Argentina, mesmo com tudo isso que a gente falou, mesmo sendo só 2-1, o Flamengo continua sendo amplo favorito, porque o Flamengo é muito mais time do que o Estudiantes. Vamos agora! A Conmebol acatou o pedido do Flamengo e reverteu a expulsão de Gonzalo Plata, tornando o atacante apto a jogar na partida de volta contra o Estudiantes, na próxima quinta-feira, na Argentina. A decisão encerra a polêmica que envolveu o árbitro colombiano Andrés Rojas.
O clube rubro-negro havia divulgado nota oficial criticando a arbitragem e classificando a expulsão como injusta. Segundo o comunicado, o juiz cometeu erros graves, incluindo cartões desproporcionais e validação de gol irregular do Estudiantes, comprometendo o resultado do duelo no Maracanã. No lance que motivou o recurso, Plata recebeu o segundo cartão amarelo em disputa com Facundo Rodrigues. As imagens do jogo mostram que o equatoriano sofreu a falta, mas o árbitro interpretou erroneamente a jogada, prejudicando diretamente o Flamengo no momento decisivo da partida.